the Bible says in Romans 12 and verse 17 that we should plan ahead to do what's right in the sight of all men. A Bíblia diz em Romanos 12:17 que nós deveríamos planejar bem para fazer o que é correto aos olhos dos homens. Now, the text is suggesting that unless we plan and we plan ahead, it's unlikely that we're going to do what's right. O texto sugere que a menos que nós planejemos e planejemos com antecipação, nós acabaremos não fazendo o que é correto. In Philippians 2 and verse 12, the Apostle Paul says we must work out our own salvation with fear and trembling. Em Filipenses 2:12, o apóstolo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. And while justification is a free gift of God's grace, E enquanto a justificação é uma dádiva gratuita da graça de Deus, for which we do not need to work, pela qual nós não precisamos trabalhar ou a qual nós não precisamos desenvolver, we simply receive it as a gift from God. nós a recebemos como dádiva de Deus. However, sanctification is not merely God doing something. Entretanto, a santificação não é meramente Deus fazendo alguma coisa. To be sure, God must enable us to work, É lógico que Deus tem que nos capacitar a agirmos, operarmos, because Paul says in Philippians 2:13, it is God who works in you both to will and to do of his good pleasure. porque Paulo diz em Filipenses 2:13 que é o Senhor que efetua em vós tanto o querer quanto o efetuar, But o realizar. verse 12 says you work, verse 13 says you work because God is working in you. Então o versículo 12 diz, desenvolvei ou operai, mas o versículo 13 diz, façam isso porque Deus está operando em vocês. And so to overcome sinful anger, we must work out our own salvation. Então, para nós vencermos a ira pecaminosa, temos a necessidade de desenvolver a nossa própria salvação. The word salvation in the scriptures is used in different ways. A palavra salvação nas Escrituras é usada com significados diferentes. Sometimes it's used primarily in reference to justification. Geralmente ela é usada em referência à própria justificação. But sometimes the word salvation is used including sanctification. Mas às vezes a palavra salvação é usada incluindo o conceito de santificação. This is certainly the way Paul is using it in 1 Timothy 4:16. É certamente a forma que Paulo está usando o termo em 1 Timóteo 4:16. Where he says to Timothy, take heed to yourself and to your teaching. Quando ele diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue in doing this, Continua nesses deveres, for in doing this you will both save yourself and those who hear you. porque fazendo assim salvarás a ti mesmo, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Now Paul was not certainly questioning the salvation of Timothy in a justification sense. Não é que Paulo está questionando a salvação de Timóteo no sentido de justificação. Nor was he questioning the salvation of the people to whom Timothy was ministering in a salvation sense. E ele também não estava questionando salvação dos ouvintes de Timóteo a quem ele ministrava no sentido de justificação. Or rather in a justification sense. But he was saying that part of being saved is not only being saved from the penalty of our sins, Mas o que ele estava dizendo é que parte de você ser salvo não é apenas ser salvo da penalidade do pecado, it is being saved from the power of our sins é as ser well, também liberto do poder do pecado, and transformed into the likeness of Jesus Christ. sendo transformado à imagem de Jesus. That is a process and not simply an event. E isso é um processo, não um simples evento. And it is a process in which we have a part. E é um processo no qual nós temos uma parte a exercer. We must work out our own salvation. Nós temos que desenvolver a nossa própria salvação. Now, as I said, what I want to give you is some specific suggestions that will help you in dealing with the problem of sinful anger. Então o que eu quero dar, como já disse, são algumas sugestões simples e práticas para você lidar com o problema de ira pecaminosa. And the suggestions I'm making are taken from the Homework Manual for Biblical Living, Volume 1, English version.
Então, as sugestões que eu estou dando para vocês vêm do volume 1 daquelas tarefas de aconselhamento, mas é o volume 1 em inglês que não está em português. This is an assignment that I would use with a counselee who had a problem with sinful anger. Seria uma tarefa que eu daria para um aconselhando que demonstrasse ter um problema de ira pecaminosa. It's a homework that any person could use with himself or herself who wanted to work on sinful anger. Uma tarefa que qualquer pessoa poderia fazer querendo trabalhar essa área de ira pecaminosa em sua própria vida. First of all, in helping somebody, I would ask them to identify at whom or at what is their anger most frequently directed. A primeira coisa que eu faria é perguntar a essa pessoa em direção a quem ou em direção a que a ira dessa pessoa normalmente se volta ou se revela. You see, Proverbs 18:13 guides me in my counseling. Provérbios 18:13 me norteia no aconselhamento que eu faço. It says, he who answers a matter before he hears it, it is folly and shame. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Proverbs 18:2 says, a fool has no delight in understanding, Provérbios 18:2 diz: o insensato não tem prazer no entendimento, but only in stating his own opinion. senão em externar o seu interior ou a sua própria opinião. He doesn't gather information to make sure he understands. Ele não junta informação para se certificar que ele realmente entende a coisa. He just assumes that he understands. Ele pressupõe que ele entende, He jumps to conclusions ele tira conclusões precipitadas and begins to give counsel. e começa a aconselhar a partir daí. And so I want to have the counselee or myself, if I'm working on sinful anger, analyze the problem. Então eu quero que o aconselhando, ou eu mesmo, se for o caso de eu estar trabalhando com ira pecaminosa, analisar o problema. Is your anger most frequently directed toward other people? A sua ira se direciona primordialmente, mais frequentemente, rumo a outras pessoas? Who is it that you direct your anger toward most? Contra quem você dirige a sua ira com mais frequência? Is it just some people? São algumas pessoas apenas? Or is it a general pattern in your life? Ou é um padrão genérico na sua vida? Or is your anger primarily directed toward your circumstances or your environment? Ou será que a sua ira é mais direcionada para com as circunstâncias que você enfrenta, para com o ambiente, o meio ambiente que você está vivendo? The traffic jams, such as we mentioned this morning. Por exemplo, o congestionamento de trânsito que mencionamos hoje de manhã. Or it rains when you're planning to do something on the outside. Ou chove quando você está pensando em fazer alguma coisa que precisava de sol. Or is your anger primarily directed at yourself? You become angry with yourself. Ou a sua ira volta-se contra você mesmo, você fica irado contra si mesmo. Because you don't measure up to your expectations or the expectations of someone else. Porque você não atinge as expectativas que você mesmo tem a seu respeito ou que outros têm a seu respeito. Or is your anger primarily directed against God? Ou a sua ira direciona-se primordialmente contra Deus. Jonah's anger, for example, was both directed at the Ninevites and, even more significantly, he was angry with God. A ira de Jonas, por exemplo, era voltada contra os ninivitas, mas de uma forma mais forte ela era voltada, na verdade, contra Deus. And then, having identified at whom or at what the anger is most frequently directed, E uma vez que você reconheceu rumo a quem ou o que essa ira normalmente está voltada, I would encourage the person to go on and identify several situations in which they became angry. eu sugiro à pessoa que aí identifique várias situações onde surgiu a ira e ela pôde perceber que a ira veio. And my intention in having them explain this would be to be able to counsel them in a relevant and appropriate way from Scripture. Então a razão de fazer essas perguntas e de chegar por essa abordagem é poder chegar na pessoa com informação bíblica relevante que vai ajudá-la. For example, here is a journal that I had a counselee make and give to me. Por exemplo, aqui está um resumo, um relatório que uma pessoa que eu aconselhei me passou.
This woman was sent to me by her pastor Esta senhora me foi encaminhada por seu pastor, because she was a very angry person. por ser uma pessoa muito iracunda. And in particular, I found that her anger was directed at one of her children. E eu vi que a ira dela se voltava particularmente contra um filho ou filha. And to some extent at her husband. E de alguma forma também contra seu esposo. And so in her journal she wrote and said this: Então no seu diário ela escreveu o seguinte: I was attempting to feed my son. Eu estava tentando alimentar meu filho. He kept fussing and batting at the spoon, getting oatmeal all over himself. Ele começou a brincar e bater na colher e começou a se sujar de aveia por todo canto. I said to him, "You will eat, you stupid, ungrateful kid." Eu disse para ele: você vai comer, sua criança estúpida e burra. I really don't care if you don't like this food. That's just tough. Eu não estou nem aí se você não gosta dessa comida. O problema é seu. You will eat this. Você vai comer isso aqui. The whole jar. Toda a cumbuca. If you don't cut it out, I'm gonna pick you up. O que é que foi tão engraçado? Todo o prato. I used the wrong word, I'm sorry. Okay. If you don't cut it out, I'm going to pick you up, punch you, and throw you across this kitchen. Se você não comer isso aqui, eu vou pegar você, eu vou botar você em pé, eu vou dar um soco em você e vou atirar você do outro lado da cozinha. I kept shoveling the food in when he was crying, which made him choke and spit it out, which infuriated me even more. Eu enfiei a comida goela abaixo dele enquanto ele chorava, o que fez com que ele engasgasse e cuspisse comida em cima de mim. Aí é que eu fiquei brava mesmo. So I shoved it back in and clamped down hard on his face, which made him scared and cry harder. Então eu voltei a enfiar comida na boca dele e botei a mão para ele não cuspir, e ele ficou mais bravo e começou a chorar mais ainda. I grabbed hold of the infant seat which he was in and shook it so hard I almost broke the handle. Eu peguei aquele cadeirão onde ele estava sentado e dei uma chacoalhada tão forte que ele quase caiu do cadeirão. I started screaming at him to stop crying. Eu comecei a gritar com ele para ele parar de chorar. I picked him up in the seat and carried him into my daughter's tiny room. Eu peguei no colo e eu levei para a sala de jantar da minha filha. The walking motion made him stop crying. O andar com ele fez com que ele parasse de chorar. I set him down, buckled in the seat, and screamed at him. Eu o coloquei de volta naquele bebê conforto e gritei com ele. You will eat and you can stay closed up in this room by yourself for a whole week. Você vai comer e se você não quiser comer, você vai ficar trancado nessa sala aqui durante uma semana. Until you make up your mind that you will obey. Até você resolver obedecer. And on she goes describing the problem that she has with anger. E assim ela foi descrevendo com mais detalhes o problema que ela tem com a área de ira. Now this woman had a tremendous problem with anger, in particular with her son. Essa senhora então tinha um problema tremendo de ira, especialmente direcionado a um filho. In reality, at that point, she was guilty of child abuse. A essa altura, ela já estava sendo culpada de abuso de uma criança. That was important for me to know as I counseled her. Então isso para mim foi uma informação importante para poder aconselhá-la. And then, having gathered some information about the particular situations in which people become angry, Então, depois de conseguir ajuntar informação importante para saber por que as pessoas ficam iradas, I'm telling you what I did with this woman. eu estou dizendo para vocês agora, contando como eu fiz com essa senhora. At that point, as I gathered some information, what I did was gave her a study of what the Bible has to say about the wrong way to handle anger. Então aí eu dei para ela, depois de fazer tudo isso, de pegar, colher essa informação, eu fiz um estudo bíblico com ela do que a Bíblia diz a respeito da forma errada de se expressar a ira. In other words, I wanted her to understand what the Bible says she must put off.
Em outras palavras, eu queria que ela entendesse o que a Bíblia diz, que ela tinha que disso se despir. And so I had her study Ephesians 4:26 and 27. Então eu fiz com que ela estudasse Efésios 4, 26 e 27. Which says that you are handling your anger wrongly when you refuse to admit you're angry. Que diz que você está tratando de forma errada com a sua ira, quando você se recusa em admitir que aquilo é ira. And then I had her study Proverbs 17:14. Aí eu fiz com que ela estudasse Provérbios 17, 14. Which talks about the beginning of strife is like letting out water. Que fala que o início da contenda é como abrir-se da represa. You're handling your anger wrongly if you pick a fight as soon as you can. Você está lidando errado com a sua ira se você arruma uma briga tão logo você possa arrumá-la. If you become as nasty as you can be, which she was, just about as nasty as it's possible for a person to be. Se você chega ao ponto de ser tão estúpida com a questão como ela conseguia ser, não havia como ela ir além disso. You see, I believe that we are cleansed by the washing of the water of the Word. Eu creio que nós somos lavados pela água da palavra. Jesus said, "Now you are clean through the word which I've spoken unto you." Jesus disse, agora estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. The psalmist said, "Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee." O salmista diz, escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. And so I wanted to get her into the Word of God to see that the way that she was handling her anger was disobedience to God. Então eu queria que ela mergulhasse na palavra para perceber que a forma que ela estava lidando com a ira dela era pecaminosa. Proverbs 29 and verse 11 says, "A fool always loses his temper." Provérbios 29, versículo 11, diz que o insensato expande toda a sua ira. I wanted her to understand that from God's perspective, she was a fool. Eu queria que ela entendesse que pela perspectiva de Deus ela era uma insensata. Because she was always and very quickly losing her temper. Porque ela estava sempre e muito rapidamente perdendo toda a calma. You see, in counseling, many times what I want to happen is I want the counselee to be confronted by the Word of God. O que eu quero que sempre ocorra no aconselhamento é que o aconselhando seja confrontado pela palavra de Deus. I didn't sit there and personally call her a fool. Eu não estive diante dela ali e pessoalmente lhe chamei de insensata. I allowed her to discover that in her own study of the Word of God. Eu permiti que ela descobrisse isso no seu próprio estudo da palavra de Deus. Ephesians 4:31 is another verse I had her study. Efésios 4:31 foi outro versículo que eu fiz com que ela estudasse. Which says, "Let all bitterness, let all wrath, let all anger, let all clamor or yelling, let all evil speaking, let all slander be put away from you with all malice." Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. And what she was doing certainly fit into those categories. E o que ela estava fazendo certamente se encaixava em todas essas categorias. And so I gave her about 11 passages of Scripture which speak of the wrong way of expressing anger. Então eu dei uns 11, 12 textos para ela que tratam da expansão errada, do uso errado da ira. And in our counseling sessions, we would go over those verses and make application to her personally. Então, nos momentos de aconselhamento, nós voltávamos a esses textos que ela havia estudado e fazíamos a aplicação pessoal. Part of what I did with this woman and with others who have a problem with sinful anger. Parte do que eu fiz com essa senhora e com outras pessoas que se apresentavam que também tinham um problema na área de ira pecaminosa, is that I also have them do a study of what the Bible says about the right way to handle anger. Foi que eu também fiz com que fizessem um estudo do que a Bíblia diz acerca da atitude certa para com a ira. In other words, what they should put on. Em outras palavras, o que eles deveriam vestir.
The Bible says you must put off certain things A Bíblia diz que nós devemos nos despir de certas coisas and you must put on other things. e nós devemos nos revestir de outras. You displace the wrong pattern by replacing it with the right pattern. Você põe o padrão errado de lado, substituindo-o pelo padrão certo. You become dehabituated by rehabituation. Você se torna, você perde um hábito criando um novo hábito. And so I would have her study Romans 12, 19 through 21, Então eu pedi que ela estudasse Romanos 12, 19 a 21. which says that you ought to turn whatever is bothering you over to God. Que diz que você deve entregar qualquer coisa que está lhe perturbando para Deus. It says if your enemy hungers, do what? Feed him. Ele disse, seu inimigo tem fome, o que é que você tem que fazer? Don't hit him in the mouth. Não bata na boca dele, Don't scream at him. não grite com ele, Don't shake him. não o sacuda, You feed him. você o alimenta. If he's thirsty, you give him to drink. Se ele está com sede, você dá de beber a ele. For in so doing, you will heap coals of fire on his head. Porque você, quando fizer isso, vai colocar brasas vivas sobre a cabeça dele. In other words, while you do good to him, you're going to warm him up. Em outras palavras, à medida que você faz o bem a ele, você vai fazê-lo ficar com calor. And unless you plan ahead to do that very thing, when you have somebody who's treating you like an enemy, you won't do it. E a menos que você planeje com antecedência fazer isso, quando alguém lhe maltratar, você não vai conseguir ter esse tipo de reação. Ephesians 4:26 says that the right way to handle anger is to acknowledge that you're angry. A Efésios 4:26 diz que a forma correta de você lidar com a ira é reconhecendo que você está irado And to seek to solve the problem immediately. e procurar resolver o problema imediatamente. Don't let the sun go down on your wrath. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ephesians 4:29 says that we must put away from us unwholesome speech and we must speak only that which is good. Efésios 4:29 diz que nós temos que nos livrar de tudo quanto é palavra torpe e que nós temos que falar apenas aquilo que é bom, que transmite graça, For the purpose of edification, visando edificação, according to the need of the moment. de acordo com a necessidade do momento. Instead of screaming at her son at this point, Em vez de gritar com o filho àquela altura, she should have been saying, what is the need of the moment? ela deveria estar se perguntando qual é a necessidade deste momento. What does my son need at this particular point? O que meu filho precisa a essa altura? He didn't need to be screamed at. Ele não precisava receber gritos. He didn't need to be shaken. Ele não precisava ser chacoalhado. He needed to perhaps have the right kind of calm, gentle discipline. Quem sabe ele precisasse da disciplina calma e apropriada para o momento. She needed to talk to him in a wholesome way. Ela precisava falar com ele de uma forma edificante, não torpe. She needed to, in terms of Ephesians 4:29, minister grace or help to her son. Ela precisava, usando a linguagem de Provérbios 4:29, transmitir graça a seu filho. And in counseling, we would talk about how she could do that E in no those situations. E no aconselhamento nós falávamos exatamente sobre como ela poderia conseguir isso em situações assim. What could you have done in that situation? O que a senhora poderia ter feito naquela situação? What could you have said in that situation that could be characterized as good speech? O que a senhora poderia ter dito nessa situação que poderia ser caracterizado como uma fala correta? What could you have said that would have been ministering grace or help to your son? O que a senhora poderia ter dito que seria equivalente a ministrar, transmitir graça, ajuda a seu filho? I would challenge her to do the thinking. Eu a desafiava a pensar. And on, I have 21 passages listed in terms of what she should have done. E assim a coisa foi, eu tinha 21 passagens para ela estudar em termos do que ela poderia ter feito. I wanted to get her mind filled with the Word of God. Eu queria que a mente dela ficasse repleta da palavra de Deus. Not in an abstract way, Não de forma abstrata, but I would take that scripture and minister it to her. mas eu pegava aquele texto das Escrituras e o ministrava a ela.
Biblical counseling does not merely dispense verses of Scripture. O aconselhamento bíblico não é simplesmente atirar de versículos bíblicos rumo à pessoa. It doesn't merely say, take this verse with prayer 3 times a day. Ele simplesmente não diz, olha, tome esse versículo com oração 3 vezes ao dia. That's dispensing the word. Isso simplesmente é tirar a palavra na pessoa. Just throwing out Bible verses. Simplesmente jogar versículos ao léu. But in biblical counseling, we minister the word. Mas no aconselhamento bíblico nós ministramos a palavra. We get the person thinking about what the verse means in the Word of God. Nós fazemos com que a pessoa comece a pensar o que esse versículo da palavra de Deus está querendo dizer. And how that particular verse applies to them in their own lives. E como aquele versículo em particular se aplica à vida daquela própria pessoa. Now, along with this matter of having her search the Scriptures in terms of the wrong way of handling anger and the right way of handling anger, Além de fazer com que ela tratasse de versículos bíblicos que mostravam como é a forma errada de lidar com a ira e também como é a forma certa de lidar com a ira, I asked them to examine their lives in the light of Matthew 5, 1 through 12, Galatians 5, 22 and 23. eu pedi a pessoas como ela para examinarem a sua vida à luz de Mateus 5, 1 a 12 e Gálatas 5, 22 e 23. Now you'll recognize that Matthew 5, 1 through 12 is the Beatitudes. Você sabe que Mateus 5, 1 a 12 são as bem-aventuranças. You see, what we have in the Beatitudes is a verbal portrait of what God wants the Christian to be. O que nós temos nas bem-aventuranças é um quadro vívido do que Deus espera, quer que o cristão seja. In reality, it's a description of Jesus, Na realidade, é uma descrição de Jesus, who was all of the things in the Beatitudes to perfection. que foi estas coisas descritas nas bem-aventuranças ao nível da perfeição. God wants us to be poor in spirit. Deus quer que sejamos pobres de espírito. God wants us to mourn over sin, Deus quer que nós choremos com relação ao pecado, in particular our own sin, especialmente com relação ao nosso pecado, as well as the sin in the world around us. assim quanto ao pecado no mundo ao nosso redor. God wants us to be meek. Deus quer que sejamos mansos. God wants us to hunger and thirst after righteousness. Deus quer que nós tenhamos fome e sede de justiça. God wants us to be merciful. Deus quer que sejamos misericordiosos. God wants us to be pure in heart. Deus quer que sejamos puros de coração. God wants us to be peacemakers. Deus quer que sejamos pacificadores. God wants us to stand calmly and firmly for what is right, even if we're persecuted for doing it. Deus quer que nós tenhamos uma posição firme com relação àquilo que é certo, é correto, mesmo que para isso nós sejamos perseguidos. Now, with this woman, I would ask her to look at these Beatitudes and evaluate herself to see which of these qualities are lacking in her life. Então, com essa senhora em especial, eu pedi que ela olhasse para as bem-aventuranças para ela conseguir detectar quais dessas qualidades faltavam na vida dela. Why do you become so angry at your son? Por que que a senhora fica tão irada com seu filho? Pride, Orgulho? wanting to have her own way, Querendo que o seu próprio jeitão vença? wanting to be comfortable. Querendo se sentir bem? She lacked poverty of spirit. That's why she became angry. Ela tinha falta de pobreza de espírito nesse sentido aqui das bem-aventuranças, por isso que ela ficava irada. In terms of mourning over her own sin, she needed help in seeing how heinous and serious what she was doing was not only to her son, but how heinous it was before God. Ela precisava de ajuda em termos de chorar quanto ao seu pecado, porque ela não percebia como era hediondo o que ela estava fazendo para com o seu filho e também para com Deus. She was angry because she was not meek. Ela ficava irada porque não era mansa. She lacked gentleness. Faltava-lhe gentileza. She lacked submission to God. Faltava-lhe submissão a Deus. She was angry because she was not really hungering and thirsting after righteousness as she should have been. Ela ficava irada porque ela não tinha toda a fome e sede de justiça que deveria ter. That was not the passion of her heart Não era a paixão do seu coração when she was angry with her son. no momento em que ela estava irada com o filho.
And certainly what she was doing was not being merciful. E certamente o que ela estava fazendo não tinha nada com o ser misericordiosa. It was not being pure in heart. Não era algo que a levava a ser pura de coração. To be pure in heart means that you have a single-hearted devotion to doing the will of God. Você ser puro de coração significa você ter uma determinação singular de fazer aquilo que é certo diante de Deus. To pleasing God. Agradar a Deus. She was concerned about pleasing herself, and her son was not pleasing her. Ela estava preocupada em agradar a si mesma e o filho não estava agradando a ela. Well, on I would go through the Beatitudes, using again the Beatitudes to expose to her sin and to promote repentance. Então eu usei as bem-aventuranças para mostrar para ela como é que ela precisava de arrependimento, como ela precisava colocar as coisas no lugar. And then I would encourage her to spend some time thinking about how God may use her present irritations and annoyances to reveal her lack of the qualities in the Beatitude. Então aí eu pedi a ela que ela gastasse um tempo analisando como é que essas manifestações de ira estavam mostrando para ela o que faltava na vida dela com relação às bem-aventuranças. And to realize that God may be using her own son in an attempt to do something in her life. E procurar enxergar que Deus talvez estivesse querendo usar o filho dela numa tentativa de fazer alguma coisa na vida dela. And I would tell her that if you don't learn the lessons that God wants you to learn through your son on this occasion, he's going to have to continue to work on you until you do learn those lessons, because if you are his child, he wants to make you like his son. E eu dizia para ela, se você não aprender as lições que Deus quer ensinar agora para você, através do seu filho, Ele vai ter que ensinar isso mais tarde para você, da forma que for necessária, porque Ele não vai desistir de você, porque você é filha dele, Ele quer fazer você parecida com Jesus Cristo. So you better learn the lesson now, or God's going to have to put you in the furnace some more. Então é melhor que você aprenda a lição agora, senão Deus vai ter que botar você no forno um pouquinho mais. In addition to that, I would ask her to think about and understand not all of this is done in 1 week, it's done over a period of time, but I'm laying out for you a counseling procedure. Eu estou aqui diante de vocês colocando não algo que é feito em uma semana, mas é feito durante um período de aconselhamento mais longo. I would ask her to make a list of specific benefits that her problems and her irritations might bring to her. Eu pedi que ela fizesse uma lista específica dos benefícios, das coisas boas que a irritação, a ira dela conseguia produzir. She needed to have the outlook that Job had in Job 23:10. Ela precisava ter o enfoque de Jó em Jó 23:10. Job said, "He knows the way that I take." Jó disse, ele sabe o meu caminho. And when he has tried me, I'm going to come forth as pure gold. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Now Job sometimes forgot that. Às vezes Jó se esqueceu disso. But on other occasions he realized it. Mas em outras ocasiões ele se lembrou. That God was up to something in his life. Que Deus estava querendo fazer alguma coisa na vida dele. And that his trials and difficulties were not unknown to God. E que as dificuldades, as provações dele não eram estranhas para Deus. He knows. Ele sabe the way that I take. O caminho que eu tomo. And when he has tried me, these trials are coming from God. E quando ele me prova, essas provações estão vindo de Deus. And she needed to understand that the trials were not simply coming from her son. Ela precisava entender que as provações não estavam vindo do filho dela. They were coming from God. Elas estavam vindo de Deus. And when God had tried her, she was going to come forth as pure gold. E quando Deus tivesse provado a ela, ela sairia como ouro. And so I gave her a list of scriptures which talk about the benefits of irritations and annoyances and trials. Então eu dei uma série de versículos para ela que falam dos benefícios de provações, de situações em que nós ficamos perplexos sem saber o que fazer e de coisas dessa natureza. And then I asked her, what might God be wanting to do in your life? Aí eu perguntei a ela, o que será que Deus está tentando fazer na sua vida? And then having
worked on what some of the benefits she might derive from the difficulties she was experiencing. Então, depois de ter trabalhado acerca dos benefícios que ela poderia colher com aquilo que Deus estava fazendo na vida dela, I asked her to identify which of her supposed rights she was being denied. aí eu pedi que ela identificasse quais dos seus supostos direitos ela estava vendo ser violados. Usually when we become angry because we think some right of ours is being denied. Geralmente, quando ficamos irados, nós ficamos irados porque nós vemos que um direito nosso foi violado. I have a right to this. Eu tenho um direito com relação a isto. I have a right to that. Eu tenho um direito com relação àquilo. And I'm being denied some right that I have. E eu estou sendo negado, alguém está me privando de um direito que eu tenho. I have a right to have my son obey me. Eu tenho o direito de que meu filho me obedeça. I have a right to be respected. Eu tenho o direito de ser respeitado. I have a right to be loved and accepted. Eu tenho o direito de ser amado, de ser aceito. I have a right to be understood. Eu tenho o direito de ser compreendido. I have a right to be considered worthwhile and important. Eu tenho o direito de ser considerado uma pessoa que vale, que é importante. And my son isn't treating me as if I'm worthwhile and important. E meu filho não está me tratando como se eu valesse alguma coisa, como se eu fosse importante. I have a right to be appreciated. Eu tenho o direito de ser alguém que é apreciado. And my son isn't treating me rightly. E meu filho não está me tratando de forma adequada. Well, on and on. In the homework manual, I have a list of 33 supposed rights that we often think we have. E assim a coisa vai no manual de tarefas. Eu tenho uma lista de 33 direitos que supostamente são violados. Now listen to me, my friends. Agora ouçam bem, meus queridos. You and I as believers have no rights. Você e eu, como crentes em Cristo Jesus, não temos direitos. We gave them over to Jesus. Nós os entregamos a Jesus. The earth is the Lord's, the fullness thereof. Everything belongs to Him. O mundo, a terra é do Senhor, o mundo. Como é que diz o versículo? Do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. I have responsibilities, but I don't have rights. Eu tenho responsabilidade, sim, mas não direitos. If God wants to give me something, fine. Se Deus quiser me dar alguma coisa, ótimo. If God wants to withhold something from me, fine. Se Deus quiser reter alguma coisa de mim, ótimo. And we're so into this standing up for our own rights. E nós estamos tanto nesse negócio de lutar pelos nossos direitos. And Paul said in 1 Corinthians chapter 9 that I have a right to take around with me a wife. Paulo diz, eu tenho o direito, em 1 Coríntios 9, de levar comigo a minha esposa nas viagens. I'm not demanding that right. Mas eu não estou exigindo esse direito, cobrando esse direito. And he talks about other rights which he has given up. E ele fala acerca de outros direitos que ele abriu mão. Because he knows that he belongs to the Lord, body, soul and spirit. Porque ele sabe que ele pertence ao Senhor, corpo, alma e espírito. Not to demand his own rights. Não para exigir os seus direitos pessoais. But to do what God wants him to do and trust God for what he gets. Mas para confiar em Deus pelo que ele recebe e agradecê-lo pelo que Deus dá. And so with this woman and with others, I would ask them to identify the rights of theirs which they think they have, which are being violated. Então, com essa senhora e outras pessoas, eu sempre pergunto que direitos eles acham ter que estão sendo violados. And then to consciously recognize that if they're Christians, they and all they have belong to God. E conscientemente reconhecerem que tudo que eles são e têm, na verdade, pertence a Deus. And I would challenge her to dedicate all she was, all she had, to God. E eu a desafiei a dedicar tudo que ela era, tudo que ela tinha, para Deus. And to trust Him to take care of His property. Confiando nele para ser capaz de cuidar da propriedade que é dele. I would challenge her to cease to think in terms of her rights and concentrate on God's will, God's purposes and God's promises. Eu a desafiei a deixar de pensar em termos de direitos pessoais e a se concentrar na vontade de Deus, na propriedade de Deus, no jeitão de Deus. She was responsible
to rear her child in a God-ordained way. Ela tinha a responsabilidade diante de Deus de criar seu filho de uma forma que honrasse a Deus. She was responsible to be the wife and the mother that God wanted her to be. Ela tinha a responsabilidade de ser a esposa e mãe que Deus queria que ela fosse. And that if God chose to give her an easy time and an agreeable son, great. Então, se Deus escolhesse dar para ela um filho mansinho, tranquilo, ótimo. And until the fact that all of her rights belong to God and reach an awareness level in her mind, she will struggle with the problem of anger. E enquanto ela não conseguir equacionar essa questão dos direitos, entregando tudo para Deus e não cobrando nada, ela haveria de continuar lutando com esse problema de ira. Now, part of my counseling with an angry person is to help them to develop a temptation plan. Parte do meu trabalho com aconselhando nessa área de ira pecaminosa é desenvolver um plano de tentação. Ahead of time, I want them to plan what they're going to do at the moment they're tempted to become angry. Eu quero que antecipadamente essas pessoas planejem o que vão fazer quando vier a tentação. Plan ahead to do what's right, says Paul in Romans 12:17. Planeje antecipadamente fazer o que é correto, diz Paulo em Romanos 12:17. There are tremendous warnings and exhortations about this in the book of Proverbs. Há exortações tremendas a esse respeito no livro de Provérbios. Proverbs chapter 14 and verse 16 says, Provérbios 14:16 diz: a wise man is cautious and turns away from evil. A fool is careless and arrogant. Which verse is that? Proverbs 12:16. Provérbios 14:16, I'm sorry. 14:16 diz: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. It's the mark of a fool that doesn't plan ahead. É o tolo ou insensato que não planeja antecipadamente, That doesn't exercise foresight. que não exercita o enxergar lá na frente. Now, let me suggest to you some aspects of a temptation plan. Eu quero citar para vocês ou dar uma sugestão com relação a esse plano de tentação. Again, they're found in the Homework Manual for Biblical Living, Volume 1, in the English version. Está naquela versão inglesa do Manual 1 das tarefas, né? Eu chamei de plano de tentação, é plano para a tentação, é melhor. I would suggest to her that, first of all, when you're tempted to be angry, immediately acknowledge it and ask God to help you to handle it in a God-ordained biblical way. Primeira coisa que eu disse para ela, falei, quando vier a tentação de se irar, imediatamente reconheça essa tendência e entregue para Deus. Call unto me in the day of trouble, Clame a mim no dia da dificuldade, and I will deliver you, e eu te livrarei, and you will honor me. e tu me honrarás. Psalm 55 and verse 10. Salmo 55:10. Now this woman, in reference to her son, was in a day of trouble. Essa senhora, com relação ao seu filho, estava num dia de tormenta, de dificuldade. What does the Bible say we should do when we're in a day of trouble? O que a Bíblia diz que nós devemos fazer quando estamos numa situação assim? Call unto me. Clame a mim. And so I would encourage her immediately, before she does anything else, she turns to the Lord, acknowledges she's getting angry, and saying, Lord, I need your help. Então eu encorajei em pegar a situação, reconhecer a tentação, entregar para Deus e dizer, Senhor, eu preciso do teu socorro. Say, I'd have her put this on a 3x5 or 4x6 card. Eu fiz com que ela fizesse isso nesses cartõezinhos pequenos de bolso. And have her carry it with her. E ela carregava isso com ela. And at the time she's tempted to be angry, I'd have her to pull out that card, which would tell her what to do in that situation. Então, cada vez que ela sentisse a tentação de ficar irada, ela ia correndo para aquele cartãozinho e dava uma olhada no que ela tinha que fazer. Secondly, I would say, I want you to remind yourself that God is sovereign. Eu disse, em segundo lugar, eu quero que você se relembre de que Deus é soberano. He could have prevented this circumstance from arising.
ele poderia ter evitado que essa circunstância surgisse. And he can now empower you to face it. E agora ele pode lhe conferir poder para encarar de frente essa situação. And if you face it in his way, it will serve a positive, constructive purpose. E se você a encarar pelo prisma dele, isso vai servir a um propósito construtivo. Third on the temptation plan is, I want you to thank God for the victory He's going to give you. A terceira coisa nesse plano para a tentação, eu quero que você agradeça a Deus pela vitória que Ele haverá de lhe conceder. And the blessing He's going to bring into your life through this trial. E a bênção que Ele vai trazer para a sua vida como resultado dessa provação. By faith, I want you to give thanks. Pela fé, eu quero que você dê graças. Fourth, I want you to consider what witness, what service, what modeling opportunities this situation may provide. Em quarto lugar, eu quero que você considere quais oportunidades de testemunho, de serviço, de ser modelo que essa situação está lhe dando. Others are watching you. Os outros estão com os olhos em você. And it's true there were others who knew what she was doing in reference to her son. E é verdade que havia outros que sabiam como ela se portava com relação ao filho. And as God helps you to change, E à medida que Deus ajuda você a mudar, and you handle the situation differently, e você lida com a situação de forma diferenciada, you will be demonstrating the sufficiency of Christ. você estará demonstrando na sua vida a suficiência de Cristo. And the reality and power of Christianity. E a realidade e o poder do cristianismo. Fifth, Quinto, I want you to examine yourself to see if you've done anything to promote the situation. eu quero que você se examine para você perceber se você fez algo para contribuir com aquela situação. Specifically in reference to this woman, what are you doing wrong as a parent? As a parent? As a parent. Okay. E especialmente com relação a essa senhora, o que ela estava fazendo de errado com relação ao ser mãe? Are you provoking your child to wrath? Está provocando seu filho a ira? Are you really bringing your child up in the discipline and instruction of the Lord? Está realmente criando o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor? And of course, she wasn't. E é claro que ela não estava fazendo isso. And so part of the reason her son was responding the way he was because she was not practicing child rearing in a biblical way. Então parte do comportamento do filho se explicava pelo fato de que ela não estava criando o filho como deveria criá-lo no padrão de Deus. The Bible says we often sow the wind and what we reap is the whirlwind. A Bíblia diz que nós frequentemente semeamos o vento, o que nós colhemos é tempestade. She was sowing the wind Ela estava semeando o vento in her child rearing, na criação do seu filho. and she was reaping the whirlwind. E ela estava colhendo a tempestade. Number 6, I would say I want you to consider what character quality God may be trying to develop in you through this situation. Número 6, eu dizia para ela, eu quero que você considere qual a qualidade de caráter que Deus pode estar tentando desenvolver em você através dessa situação. She lacked patience. Ela tinha falta de paciência. Now, how does the Bible say we develop patience? Como é que a Bíblia diz que nós desenvolvemos paciência? Well, one way, there are other ways as well that the Bible speaks of, but one way Há várias formas que a Bíblia diz que isso pode acontecer, mas uma delas is that tribulation works patience. é que a tribulação produz paciência. The Bible says, count it all joy when you encounter various kinds of trials, because you know that the testing of your faith produces patience. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. And then very quickly, I would also have her think about the rights of hers that were being denied, and then to make that commitment to God that she would turn all of her rights over to the Lord. E aí eu sugeri que ela fizesse uma avaliação de quais direitos estavam lhe sendo negados e que ela resolvesse entregar esses direitos de volta ao Senhor. And that she would focus on her responsibilities rather than her rights. E que ela se concentrasse nas suas responsabilidades em lugar de se concentrar nos seus direitos.
I would also encourage her to associate with those who are calm, self-controlled, and handling problems God's way. Eu também sugeri que ela começasse a andar com pessoas que fossem calmas, que fossem tementes a Deus e que procuravam lidar com as situações conforme Deus quer que lidem. In 2 Timothy 2:22, Paul says, "Flee youthful lusts." Em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz a Timóteo que ele fuja das paixões da mocidade. But pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Spend time with people who are godly. Invista tempo com gente que é temente a Deus. Learn from their example. Aprenda do exemplo dessas pessoas. Learn from their model. Aprende do modelo que estão estabelecendo com sua vida. Proverbs 13:20 says that if you walk around with wise men, guess what happens? Provérbios 13:20 diz que se você anda com o sábio, adivinha o que acontece? You become wise. Você se torna sábio. If you run around with people who handle their anger properly, you learn how to handle your anger properly. Se você anda com gente que sabe como lidar com a sua ira de forma adequada, você aprende a lidar com a sua ira de forma adequada. And then I would ask her to make a specific list of how God wants her to act in reference to her son. Aí eu pedi que ela fizesse uma lista de itens específicos que dissessem como ela deveria se comportar para com o seu filho. Como é que Deus queria que ela se portasse. I would say to her, the question is, how does God want you to handle this situation? Eu dizia para ela, a pergunta é como é que Deus quer que você lide com essa situação. And I would have her make a list, and in counseling I would add to that list. E ela fazia a lista dela e no aconselhamento eu ainda acrescentava alguns outros itens. And lastly, e por último, I would ask her to recognize that habit patterns and responses that have been a part of her for years are not always easy to change. Eu pedi a ela para reconhecer, em primeiro lugar ou em último lugar, que padrões de hábito e de reações que fazem parte dela já há anos não são fáceis de se mudar. They're not easy to change. Não são fáceis de se mudar. But by the power of the Spirit, if they train themselves for the purpose of godliness, they can change. Mas pelo poder do Espírito, se existe uma determinação de se portar conforme agrada a Deus, são hábitos que podem ser mudados. 1 Timothy 4:7 says we must train ourselves for the purpose of godliness. 1 Timóteo 4:7 diz que nós devemos nos exercitar pessoalmente na piedade. Godliness, which includes a right control of your anger. Piedade que inclui um controle adequado da sua ira. It doesn't come automatically. Não é algo que acontece automaticamente. It doesn't come easily. Não vem facilmente. It comes as a result of training. Vem como resultado de treinamento. Hebrews 5:14 says our faculties are trained by reason of practice. Hebreus 5:14 diz que as nossas faculdades são treinadas. God doesn't usually zap us. Através dos processos de treinamento. Deus não dá um clique na gente e está resolvido. And all of a sudden we're changed. De repente nós estamos mudados. No, change is usually a process. Geralmente a mudança é um processo. We take up our cross how often? Nós tomamos a nossa cruz com qual frequência? Daily. Diariamente. And as we daily take up our cross, as we daily do what God wants us to do, as we daily put off the old man and put on the new man, we are trained for godliness. Então, à medida que nós diariamente tomamos a nossa cruz, à medida que diariamente nós somos treinados, nós vamos vendo a piedade se formar em nós. Now, I've worked with many people like this woman who had a serious problem with anger. Eu já trabalhei com muita gente, como essa mulher, que tinha um sério problema de ira. Husbands and wives and mothers and fathers and others. Maridos, mulheres, pais, filhos, outros. I've seen God use this biblically based procedure
Eu vi Deus usar esse procedimento alicerçado na palavra to change people. para mudar pessoas. Remember John the Apostle? Você se lembra do apóstolo João? He was once called a son of thunder, Ele foi chamado certa vez de filho do trovão. but God changed him so much that he became known as the apostle of love. Mas Deus o transformou tanto que ele And- foi conhecido como o apóstolo do amor. And what God did for John the Apostle, he's done for many others as well. E o que Deus fez por João, o apóstolo, ele fez por tantas outras pessoas já. May God help you to embrace whatever I have presented that is of God, Que Deus ajude você a abraçar qualquer coisa que eu tenha apresentado que você sente veio de Deus and use it in your own life as well as in your counseling e ministry. que use na sua vida assim como no seu ministério de aconselhamento. Let's pray. Vamos orar. Our Father, we thank you again. We just are rejoicing in the Word of God. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, nós nos regozijamos na tua palavra. It saves us. We're born again by the Word of God. Ela nos salva, Pai, nós somos nascidos de novo pela palavra. It empowers us. Ela nos capacita, It enlightens us, ela nos ilumina, instructs us, ela nos instrui, encourages us, ela nos encoraja, comforts us, ela nos consola, convicts us, ela nos traz convicção and gives us all that we need when empowered by the Spirit of God to live a life of godliness. e ela nos dá tudo de que necessitamos quando vivendo guiados pelo Espírito para vivermos uma vida de piedade. By your Spirit, write your truth upon the tables of our hearts, Pelo teu Espírito, escreve a tua verdade nas tábuas do nosso coração. and help us to learn more effectively to put off the old man and put on the new man. E ajuda-nos, ó Pai, a entender de uma forma mais eficaz como nos despirmos do velho homem e como nos revestimos do novo homem, And become more like the Lord Jesus Christ, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, to your praise and glory, para a tua honra e glória. in Christ's